Amém, queridos? Como nós conversamos há uns dias atrás, tenho falado com os irmãos, que a palavra de Deus, quando lida em voz alta, é na verdade o próprio Espírito Santo que vem pessoalmente para falar conosco. Apesar da voz ser uma voz humana, como a minha voz agora, que será uma voz humana, lendo o texto bíblico, mas é a pessoa do Espírito Santo que estará falando diretamente ao coração de cada um de nós. Aceitamos isto pela fé, porque a palavra de Deus ela é dinâmica, ela é viva, ela é presente ontem, é presente hoje e é presente eternamente. E então, a pessoa do Espírito Santo, ele se faz presente, se coloca-se ao nosso lado e ele mesmo sopra de alguma maneira a verdade da sua palavra em nosso ser. Temos crido assim. Aleluia, glória a Deus. Hoje o dia da leitura foi da irmã Larissa, ela já fez a leitura, colocou lá no grupo o capítulo 8 do Evangelho de João. E nós vamos meditar um pouquinho em uma parte desse capítulo esta noite, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Desejo que você, que cada irmão seja abençoado com essa leitura. Vamos lá? É o capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do versículo 12. Diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O meu Pai, que me enviou, está comigo. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu Pai, que me enviou, é a outra. Onde está seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai, se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo, onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o capítulo 8 de João é um dos excelentes capítulos desse evangelho, onde João, na sua narrativa, o apóstolo João, ele traz a identidade do Cristo, a identidade do Filho, a identidade do Rei dos judeus. E dessa discussão que Jesus tem aqui no capítulo 8, como é apresentado entre os judeus, com os judeus, da sua identidade, há algo tremendo da parte de Deus revelado para nós a respeito de quem é Jesus e o que ele representa para cada pessoa. É interessante que Jesus, ele começa dizendo aqui no verso 12, que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele faz uma distinção entre trevas e luz, entre escuridão e luz.
Alguns devem se lembrar que quando Deus se revelou para Moisés, lá no Antigo Testamento, quando Deus havia percebido a angústia do povo judeu do Egito e que já estava se preparando para tirá-los para fora do Egito e levá-los para Canaã, Deus fala para Moisés dizer a Faraó: olha, diz para Faraó que eu sou, me enviou a vocês. Está ali no capítulo 3 do livro de Êxodo. E dessa expressão que Jesus coloca aqui, irmãos, quando ele afirma eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que ele e o Pai e o Espírito Santo são a luz do mundo, é a luz do mundo. Para os judeus foi um tremendo choque para eles, porque não conseguiram compreender que Jesus seria de fato o libertador da nação, aquele que libertaria o povo da escravidão. Até mesmo neste capítulo aqui, os judeus questionam com Jesus, de quando Jesus disse que se eles conhecessem a verdade nos libertaria. E eles disseram que eles nunca foram escravos de ninguém, tinham como pai Abraão, e não conseguiram alcançar quem era Jesus, o que Jesus representava para cada um deles, porque a forma como Jesus se apresentou aos judeus e ao mundo foi completamente diferente das expectativas judaicas. Eles esperavam Jesus vir como o rei na forma da dinastia de Davi. Eles estavam aguardando um libertador político para a nação. E Jesus veio com uma outra informação. Jesus veio para trazer libertação espiritual, trazer libertação das trevas, trazer libertação do pecado. Até mesmo para quem assistiu a primeira temporada daquele trabalho do The Chosen, Os Escolhidos, tem uma cena que eles fizeram entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos pergunta a Jesus de que ele havia vindo para libertar os judeus, e ele achava que era uma libertação política, uma libertação nacional. E na cena ali, o ator representando Jesus dá a resposta, que veio para libertar o homem do seu pecado, da sua angústia, da sua solidão, das suas dúvidas e das suas incertezas. Portanto, irmãos, a identidade de Jesus apresentada no todo do Evangelho de João assim, apresentando o Rei Salvador de todo aquele que crê na sua palavra, que crê no seu nome, de todo aquele que conhece a sua palavra, que recebe o novo nascimento. Há um texto lá de Provérbios, capítulo 8, que fala sobre a sabedoria. E aquele personagem ali, a sabedoria, na verdade está falando a respeito de Jesus, de quem ele era, de quem ele é de fato, desde o princípio. Eu quero ler uns trechos ali de Provérbios, capítulo 8, para você, que está relacionado aqui com o capítulo 8 de João 8. Eu vou abrir aqui para ler um trecho desse capítulo para os irmãos. Diz assim, capítulo 8 de Provérbios, a partir do versículo 17, está escrito assim: amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontrarão. Tenho riqueza e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro, mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros.
O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado, como arquiteto. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Esse texto aqui é o texto relacionado ao texto de João 8. Jesus disse que lá no capítulo 8, que ele é a luz do mundo. Ele não anda em trevas, ele é o sustentador. E os judeus não entenderam que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é a vida, que ele é capaz, unicamente ele capaz de devolver a vida a todos aqueles que creem em seu nome. E também no capítulo 53 de Isaías, o profeta anuncia Jesus como o servo sofredor. Algo também que os judeus da sua época não entenderam. Como poderia Jesus ser rei para os judeus se ele se identificava com o servo sofredor narrado em Isaías 53? Para os judeus era impossível eles terem um rei no aspecto de Isaías 53, mas é exatamente o que Jesus é. Ele é o eu sou, o libertador, ele é o servo sofredor que conhece as dores de cada um, ele é a luz que dele não há trevas, ele é aquele que arquitetou o universo e conhece todas as coisas, e também é o servo sofredor porque se compadece com a necessidade humana. Aqui, capítulo 53 de Isaías, alguns versos quero compartilhar com vocês. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Então Jesus, ele além de ser luz, além de ser o fundamento de todas as coisas, criador de todas as coisas, além de ser rei, também é aquele que faz um com o sofrimento humano e capaz de entender a fraqueza humana, e foi capaz de morrer pelos nossos pecados. Inclusive, o atributo que somente é pertencente a Jesus é que ele foi o único capaz de perdoar pecados, foi o único capaz de ressuscitar dos mortos e garantir vida eterna
pelo seu nome a todos que creem nele. Eu quero ler mais uma segunda parte aqui de João 8, para a gente encerrar esse momento com os irmãos. Seguindo no versículo 21 do Evangelho de João, capítulo 8. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, lá do céu, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmou ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma passagem lá também do Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. O lugar que os judeus não entenderam quando Jesus disse de onde ele era e para onde ele ia. E Jesus disse para os judeus que um dia eles iriam procurá-lo, mas não iriam poder encontrá-lo, por morrerem no pecado da incredulidade, de não crer na pessoa do Filho de Deus, de não acreditar que Jesus era capaz de salvar as suas vidas, pois eles estavam, infelizmente, equivocados quanto ao papel de Jesus aqui na terra, quando Jesus veio, pois esperavam um libertador civil, um libertador das questões políticas da nação. Mas quanto a mim, quanto a você, que temos recebido a palavra de Deus, irmãos, cada um de nós sabemos quem é Jesus, o que ele representa para cada um de nós e a esperança que ele nos tem trazido de quando ele voltar, quando todas as coisas forem consumadas, todos que têm crido em sua palavra, que têm recebido Jesus como a luz da sua vida, o fundamento da sua vida, que entendem que não andarão em trevas, nem inseguros da escuridão, porque Jesus é luz para os que andavam em trevas, que é libertador, que é salvador e que é aquele que de fato traz plena convicção de existência segura. Para nós que temos essas esperanças, nós precisamos ser cada dia pessoas agradecidas ao Senhor. Há um detalhe que eu quero dizer, que Jesus, pela passagem dele aqui na terra, muitas pessoas que o seguiram puderam entender que Jesus não apresentou formas de vida, um modo de vida que os pudessem somente pensar em viver nas coisas da terra. A gente viu no texto que Jesus falou que ele é de cima, que ele não é de baixo,
ele é do céu, não é da terra. E Jesus aconselhou, advertiu por várias vezes as pessoas a buscarem as coisas do alto, porque ele é do alto. Irmãos amados, você que nos vê nesta noite aqui, pensa sobre isso cada dia. Nós precisamos focar o nosso olhar nas coisas que são do alto, porque Jesus certamente entende todas as questões da vida de uma nação, essas complicações que as nações vêm enfrentando, questões de epidemias, pandemias, as questões das dificuldades políticas em todas as nações, mas nós precisamos estar focados que Jesus veio para nos trazer a informação de um novo céu e de uma nova terra. E quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo exatamente que para onde ele vai, para onde ele foi, que é aonde existem as milhares de moradas celestiais, é o lugar que a justiça realmente existirá, a enfermidade não entrará, a morte não reinará, o choro também não durará, não haverá choro, porque a promessa da palavra de Deus é que todos quantos aguardam em Cristo receberão a vida eterna. E finalizando, capítulo 1 de João, versículo 12, o evangelista, o apóstolo diz ali que quando Jesus veio para os seus e que os seus o rejeitaram, ele diz ali: mas a todos quanto o aceitaram, entenderam, compreenderam, puderam perceber quem é Jesus, tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus pela graça e pela fé. Amém? Deus abençoe você, abençoe todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Nós estamos aqui nessa transmissão pela nossa congregação, Igreja Evangélica Jesus Te Ama. Se Deus quiser, irmãos, semana que vem, próximo domingo, estaremos reiniciando nossos cultos presenciais. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida. Quero orar mais uma vez com você e pela nossa cidade. Vamos lá? Senhor amado, Pai bendito, Espírito Santo, abençoe a nossa cidade mais uma vez, abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo nesta hora. Entregamos ao Senhor todas as famílias que estão enlutadas, que perderam seus parentes, seja pela Covid, seja por um outro motivo, mas que Teu Espírito esteja derramando consolo sobre toda a terra e revelação da Tua palavra e de quem o Senhor é para cada pessoa, trazendo consolo e esperança, e que a morte não reinará para sempre, quando forem estabelecidos para todo sempre um novo céu e nova terra, a morte não mais reinará, porque Cristo vivo está e conosco para sempre estará, para nos dar alegria permanente em Sua presença. Que a mão do Senhor esteja sobre todas as pessoas e trazendo respostas ao coração das pessoas, das diversas coisas que elas indagam em seus corações e realizações que elas esperam. Que a vontade do Senhor seja cumprida também sobre a vida das pessoas nesse sentido também, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço para vocês. Obrigado por ter estado comigo até esse momento. Amém? Tchau, tchau.